Vamos conversar então com o deputado federal do PL do Pará, Joaquim Passarinho, que é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Tudo bem, deputado? Bom dia. Bom dia a todos vocês da Jovem Pan. Deputado, o que é que precisa ser feito para garantir a esses trabalhadores que eles continuem ganhando o que acham que devem ganhar, mas ao mesmo tempo dar a eles alguma proteção que hoje eles não têm? O projeto do governo é ruim nesse sentido? Olha, primeiro, deixar bem claro que ninguém é contra a regulamentação. Todos nós queremos a regulamentação do setor. O que se discutiu muito ontem na nossa reunião da Frente do Empreendedorismo foi a não participação dos motoristas. Nós temos uma frente parlamentar em defesa dos motoristas de aplicativos que tentou participar de toda a negociação, não conseguiu. O deputado Daniel Grobon, que preside essa frente, tem um projeto encaminhado pelos próprios motoristas, que não fala apenas em hora trabalhada, como foi bem dito na matéria. O temor dele é que esses R$32 por hora trabalhada deixe de ser um piso e possa ser um teto. Tem muitos motoristas que trabalham e ganham muito mais do que isso. E que toda essa inovação, quando se coloca em 20% do imposto da Previdência em cima do aplicativo, o aplicativo vai repassar isso direto para dentro do valor da corrida, e os 7,5% do trabalhador. Então, você estaria aí com quase um incremento de quase 30% na corrida. Ou seja, você está pensando apenas em acrescentar algo que vai cair na conta do contribuinte, na conta do pagador, na conta do passageiro. E se isso não fica em cima do motorista de aplicativo. Outra, a hora trabalhada, ela não é um único padrão, né? Você tem pode ter uma combinação de fatores com hora trabalhada, quilômetro rodado. Você está em São Paulo, por exemplo, você pode ir para o aeroporto em 15 minutos e pode ir ao aeroporto em 2 horas. Então, a hora trabalhada não é a mesma coisa, é simplesmente um único parâmetro. Então, nós precisamos definir esses melhores parâmetros e o que nós achamos é que o prazo está muito curto. O projeto entrou com uma emenda como urgência constitucional. O que nós estamos pedindo apenas é que se retire a urgência constitucional, dê mais um pouco de tempo para que a gente possa construir algo em conjunto com esses trabalhadores, para que eles não fiquem prejudicados. Que essa conta não sobre, simplesmente para aqueles motoristas de aplicativos que já trabalham com muita dificuldade, e nós temos aí uma quantidade muito grande de motoristas que querem participar, que querem opinar. Deputado, bom dia. É isso que eu queria falar com o senhor. Que alternativa, então, nesse texto do projeto de lei poderia ser dada a esses motoristas de Uber para conseguir esse equilíbrio, para todo mundo ficar feliz, governo e os motoristas? Alguma alternativa, algum ponto no texto mais sensível para conseguir trazer esses motoristas para essa lei agora? Talvez o ponto que mais está preocupando é esse da hora, pagar por hora trabalhada, né? Só esse não é o único ponto. Quer dizer, primeiro vamos começar. Quando é que o motorista começa a trabalhar? Quando ele recebe a chamada, quando ele está procurando passageiro, quando ele está rodando. Então, há uma indefinição sobre isso. E a hora trabalhada, vou dizer, não é o único padrão, né? Se você pegar um táxi, por exemplo, um taxímetro, quando ele roda, ele não roda apenas por hora trabalhada. Ele trabalha por hora e ele trabalha por quilômetro rodado também. Então, esses dois parâmetros têm que ser levados em consideração. Então, os motoristas querem opinar sobre isso. E também você não ter esse problema de ter um piso. A preocupação deles, quando você amarra a hora e a hora trabalhada, e você pode deixar isso preso, e os próprios aplicativos, as plataformas, podem colocar isso como teto e fazer com que o trabalhador ganhe menos. Então, essa garantia dessa fórmula de pagamento do trabalho deles é que está preocupando a maioria dos motoristas de aplicativo. Volto a dizer, nós tivemos uma participação muito pouca dos motoristas, a gente não tem uma entidade só para trabalhar com eles, tem várias entidades de trabalho. Isso está um pouco concentrado na frente parlamentar em defesa dos motoristas de aplicativo, que não conseguiu participar da discussão, não teve abertura para participar dessa discussão. A gente volta a dizer, nós queremos apenas um pouco mais de tempo, nós estamos faltando 25 dias, como foi falado na reportagem. Dentro disso, essa semana que vem, o Congresso praticamente não funciona por causa do final do período de filiações partidárias. Então, nós vamos ter aí só mais 10 dias para discutir esse assunto, um tema muito, muito, muito caro para todos nós, e eu acho que nós precisamos fazer isso com um pouco mais de cautela, porque nós queremos apenas um pouco mais de tempo, podemos combinar esse tempo com o governo, a Câmara não tem nem relator ainda, mas assim que tiver o relator, nós podemos combinar esse prazo da apresentação desse relatório,
mas que a gente possa ouvir um pouco mais os motoristas e colocar para eles algo que defenda um pagamento justo para o seu trabalho. Deputado Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda? Deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Deputado, e sobre a Previdência, né? Porque é importante que, como o senhor mesmo já enfatizou, que haja regulamentação desse tipo de trabalho. Foi uma promessa de campanha do presidente Lula e, naturalmente, é uma preocupação de todos, né? Tanto dos congressistas como também dos trabalhadores, dos motoristas. Então, qual seria a proposta para a Previdência? Eles acham pesado pagar 7,5% e as empresas contribuírem com 20%, porque eles precisam ter algum tipo de cobertura, né? Uma hora essas pessoas vão se aposentar e isso vai acabar sendo um estorvo, um peso na vida deles se eles não puderem contar com a aposentadoria, né? E que algum tipo de benefício, auxílio-doença, se eles tiverem algum tipo de acidente de trabalho. Quer dizer, como é que fica essa outra cobertura? Esse é o grande problema, acho que também o grande ganho do projeto, né? Você dá uma garantia a essas pessoas de que eles estão cobertos, né? Estão cobertos pelo SUS, pelo governo, e que eles possam também se aposentar. Então, essa é a grande colocação. O problema é que nós temos plataformas que cobram 20% já do trabalhador, outras cobram 10%, outras cobram 15%, você não tem um valor uniforme, é uma concorrência entre eles. Então, você já tem um trabalhador que faz numa corrida, que já paga 20%, 25% para a plataforma. Isso vai ser incluído mais 20% do valor da corrida para pagar imposto, previdência. Quer dizer, esse preço vai ser repassado para o motorista, e esse motorista tem que trabalhar nesse preço mais baixo. Então, a preocupação é isso, é que não recaia essa conta toda na costa do trabalhador. Lógico que ele vai ter que pagar a sua previdência, porém nós vamos ver com a empresa que tipo de absorção a empresa pode fazer nessa parte dos 20% que cabe a ela, para que isso não seja repassado tudo para a tarifa no final e seja o cidadão que vai pagar ainda mais caro sobre isso. Então, a nossa preocupação, falta dizer, não é contra essa parte. A outra parte que nos preocupa também é o governo envolver num projeto que apenas regulamenta a corrida. Você já está falando em sindicato, já está falando em criação de sindicato, está falando em acordo coletivo. Quer dizer, é uma preocupação que eu acho que é uma mistura de temas que o governo acaba fazendo no projeto. Então, vou dizer, eu acho que nós podemos contribuir, nós queremos contribuir, nós não somos contra a regulamentação, nós estamos pedindo para o governo apenas que nos dê mais 1 mês ou 2 meses para que a gente possa entregar algo melhor para o país. Vilela. Deputado, bom dia. Deputado, no gancho do que o senhor colocou agora sobre essa questão da sindicalização, inclusive, é possível dizer que o governo federal tem uma análise, um olhar equivocado, talvez ultrapassado, anacrônico sobre essa questão envolvendo os motoristas de aplicativo, tentando enquadrar na marra, de uma forma não natural, esse tipo de atividade que é prestada, que tem um caráter mais de empreendedor, que se utiliza de instrumentos tecnológicos e que o governo tenta enquadrá-lo de uma forma forçada dentro de uma estrutura mais tradicional da legislação trabalhista e de organização sindical e de vínculo de trabalho, de jornada profissional. Qual que é a sua avaliação sobre isso? É isso que nós estamos falando. Eu acho que o governo não precisaria se meter nisso. As formas de associação, de cooperação já existem, estão aí, não precisa o governo ensinar nem direcionar o trabalhador para o que ele tem que fazer. Ele sabe fazer, é uma categoria que já está se organizando, ela cresceu muito na pandemia, isso é muito novo para eles, mas já estão conseguindo fazer federações, daqui a pouco está bem organizado. Eu acho que o governo tem que se meter nesse quesito. Isso é um problema da categoria se organizar. O governo não precisa dizer como vai se organizar, o que deve fazer e qual a interferência que esse sindicato criado aí pelo governo terá. E no final joga tudo, o que a gente nos preocupa hoje no Ministério do Trabalho é que tudo o Ministério quer colocar para acordo coletivo. Não que tenhamos algum tipo de medo no acordo coletivo, mas se nós formos buscar a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele volta à velha prática, ou permite a velha prática que nós já acabamos lá em 2017 do imposto sindical obrigatório. Possibilita ali, através de acordo coletivo de trabalho, a volta dessa prática nefasta para nós, que é obrigar o trabalhador a pagar sindicato. Então, o sindicato tem que ter a sua fonte de renda, concordamos com isso, mas não de forma impositiva, autoritária, obrigatória para o trabalhador. Então, no final, ao longo de todas essas ações que o Ministério vem fazendo, seja naquela do domingo e feriado,
tudo remete a um acordo coletivo de trabalho, que aparentemente nada de mais sério tem, mas por trás disso está a volta do imposto sindical obrigatório, o que nós defendemos, contrário, e temos a palavra até do presidente de não pautar nunca mais isso na Câmara. Nós conversamos com o deputado federal pelo PL do Pará, Joaquim Passarinho. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor, até a próxima. Obrigado.